vocês. Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Gente, já que foi dia do estudante, né, dia 12, eu gostaria de trazer uma homenagem pra vocês. Dia 12 não, perdão. Gente, dia 11, tá? Dia 11 de agosto. Tá vendo? Tô até errando o dia do estudante. Já que foi dia do estudante, dia 11, queria trazer uma mensagem pra vocês bem interessante, né, sobre o papel do estudante, né, sobre isso, né, gente, estudar isso. A gente sempre buscar conhecimento. Eu falo que a gente nunca deixa de ser estudante, né? Então, parabéns para todos vocês, né, que também são estudantes. Enfim, estudar é algo que é lindo, né? Porque a gente, de toda forma, tenta buscar conhecimento, né? Créditos ao site Guia do Estudante, né? Vou deixar o link dele abaixo. Eu só queria trazer isso daqui para trazer informações para vocês, né, de homenagem para vocês que estudam pro Enem, enfim. Olha que interessante, achei muito legal essa notícia de 4 momentos em que os estudantes ajudaram a mudar o rumo da história do Brasil. Pensa no poder dos estudantes, né, a mudar o rumo do Brasil, gente. Aqui a gente tá falando de nível nacional, né. Enfim, olha que interessante a história, né, por Juliana Morales, né. Créditos ao site Guia do Estudante, né? Além da contribuição acadêmica e científica nesse Dia do Estudante, aqui no caso que eles publicaram no dia 11, né? Vale recordar o envolvimento desse grupo em movimentos sociais e políticos. Olha que interessante, essa fotografia aqui foi tirada no dia 21 de junho de 1968, durante a manifestação estudantil contra a ditadura, tá? Que ficou conhecida como Sexta-feira Sangrenta. Esse homem aqui que aparece na foto, tá? Deixa eu colocar aqui a foto maior pra vocês, ó. Infelizmente, né, olha só, ele aparece caindo, né, na foto, e ele era um estudante de medicina que morreu logo depois do registro. Pesado, né, a imagem, né? Enfim, e sim, os estudantes mudaram o rumo do país, né? Dia do Estudante é comemorado no Brasil em 11 de agosto, sua celebração acontece em 1927, desde 1927, né? O ano que marcou o centenário da criação dos cursos de direito no país, né? Por isso também é dia do advogado. Então não é só dia do estudante, é dia do advogado também, né? Principalmente os estudantes de direito também. Né, uma data aí que passou então a homenagear alunos de todas as áreas, além da contribuição acadêmica, claro, né, científica nesse dia, que vale recordar o envolvimento dos estudantes em movimentos sociais e políticos ao longo da história do Brasil. Então, como é que surgiu o movimento estudantil? Olha que legal. O surgimento do movimento estudantil, a articulação política dos estudantes, né, é anterior até mesmo à criação das primeiras universidades no país. Os jovens da elite brasileira que foram estudar em universidades europeias, né, durante o período imperial, já articulavam-se em pequenos movimentos estudantis locais, né? Nas décadas seguintes, desculpa o barulho, enfim. Nas décadas seguintes, ainda durante o século XIX, o movimento começou a se formar em território nacional, com a criação de poucas instituições no país, ainda limitadas, né, a uma parcela pequena da população. Então, enfim, foi apenas no começo do século XX que a articulação dos estudantes passou, de fato, a ganhar forma, né, com o crescimento da industrialização das cidades, né, com a expansão do ensino superior. Enfim, em 1901 foi criada a Federação dos Estudantes Brasileiros, que apesar de seu pouco tempo de atuação, ficou marcada como a entidade pioneira na atuação estudantil. Mas, de 3 décadas depois, o movimento ganha força com a criação aí da União Nacional dos Estudantes, a UNE, né, de 1937, em âmbito, né, nacional, que começava o Estado Novo, né, que é a fase ditatorial, né, todo mundo conhece como a Era Vargas, né, e no mundo, né, os primeiros anos da UNE ficaram marcadas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Gente, o estudante tem um papel fundamental na história do Brasil, né, e quiçá do mundo, né, os estudantes brasileiros recém-organizados tiveram uma ação política fundamental no Brasil durante esse processo, expondo-se desde o início ao nazifascismo de Hitler e pressionando o governo do presidente Getúlio Vargas a tomar posição durante a guerra conta, né, o artigo sobre a história da UNE. O que é o movimento estudantil, né? Mais exemplos, enfim. Aqui tem vários exemplos, né? Entre a segunda metade do século XX, as primeiras décadas do século XXI, né? Os grupos que mais se destacou são diferentes mobilizações políticas, né? Que foram justamente os estudantes, né? A partir dos anos
60, ascensão do movimento estudantil, jovens passam a protagonizar momentos importantes, né, dos estudantes, enfim. Tim destaca 4 momentos da história que a atuação estudantil foi determinada e impactou todos os setores da sociedade, né? A oposição, segundo eles, segundo o professor, a oposição da ditadura militar, né? E a participação do processo do impeachment do Collor, enfim, vários movimentos, não, mesmo que eles não estivessem atuando sozinhos, e sim com diálogos, né, com o diálogo com outros grupos, os estudantes conseguiram determinar pelo menos alguns escopos, tá? Qual caminho o movimento ia seguir, né? O que é de grande relevância para a história do Brasil. Então tem o período da ditadura militar, né? Em 1964. Acho que tem uma imagem aqui. Falei com vocês, tinha uma imagem aqui, ó, da ditadura militar, né? O calabouço, salubridade precária, né? Dos estudantes, ó. O Brasil encarou um golpe de Estado que derrubou o presidente João Goulart, o Jango, né? E instaurou-se uma ditadura no país. O regime autoritário militar ficou marcado pela censura, exílio, repressão policial, tortura, mortes e desaparecimentos em todo o território. Os partidos foram dissolvidos e adotou o sistema partidário, a fim de controlar a oposição parlamentar. Ao mesmo tempo, uma série de medidas de exceção foi aprovada com o objetivo de controlar qualquer antagonismo político, né? O principal deles foi o AI-5, né? Aprovado aí em 1968, o golpe dentro do Estado, né? Enfim, com o fechamento da ditadura em 1968, né, seguiu pelo caminho da luta armada, promovendo ações de guerrilha urbana e rural. Seus militantes, muitos deles estudantes, foram as principais vítimas, né? É importante a gente lembrar disso, ó, nesse momento Edson Luiz foi morto, né? É importante lembrar dos estudantes que foram mortos, ó. Edson Luiz, durante a invasão, né? Do restaurante estudante no calabouço do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, os estudantes manifestaram contra o aumento do preço das refeições. Gente, morte, né? Eles só estavam defendendo o direito deles. Aumento das refeições, o preço, né? Não tinha necessidade disso, né? A morte do estudante de 18 anos, que não precisava de movimentos organizados e vivia de favor no local para cursar o 2º grau na capital do Rio de Janeiro. Pensa, né? Gerou grande comoção nacional, ou seja, pela repressão da ditadura. Não era necessário essa morte. Claro que nenhuma morte é necessária, né? Enfim, várias coisas, né? Teve o impeachment do Collor, né? Olha que interessante, os estudantes tendo um grande papel aí, né, nessa situação, ó, 1989, né, que foi marcado por momentos importantes, né, o impeachment do Fernando Collor, né, que construiu aí, por isso ficou conhecido como Caçador de Marajás. Enfim, o impeachment de Collor, que teve seu desfecho em 29 de dezembro de 1992, né, com a renúncia do presidente. Enfim, os estudantes têm um papel muito importante, ó. Milhares de pessoas ocupavam as ruas, né, movimento pela ética política, fora Collor. Enfim, em vários momentos aí os estudantes têm um papel importantíssimo, né? E as jornadas de junho de 2013, né, ó, parte dos cientistas políticos que considera que junho de 2013 é um do mês que ainda não terminou para o Brasil, né, manifestações aí nesse período, contra o aumento das tarifas do transporte público, né, insatisfação geral da população, enfim, várias coisas, né, ó, as pautas difusas ao longo do tempo, abraçadas por diferentes grupos de espectro político, enfim, os estudantes, eles estão em várias ocasiões, né, de luta política também, né, o movimento de ocupação nas escolas, que tomou o Brasil em 2016, mais de 1.000 escolas foram ocupadas por estudantes, né, da questão do governo Temer, né, foi uma resistência que partiu secularistas, né, em oposição à reforma do ensino médio, né, também a questão do movimento nas escolas, né, amadurecimento, enfim.
em várias ocupações, o papel dos estudantes foram importantíssimos, né? Principalmente é importante a gente lembrar a questão da ditadura militar, né? Como os estudantes foram reprimidos, né? A gente teve a morte aí de figuras importantes, né? Inclusive, tem até o slogan, e se fosse seu filho, né? Aonde? Aqui não tá descrevendo, mas tem uma parte que eu achei interessante, né? Que ele que vem destacado. O movimento também MMDC, né? Não sei se vocês lembram dessa sigla, né? De estudantes que morreram na ditadura militar, né? Os estudantes MMDC, né? O Mário Martins, Euclides Miragaia, né? Drauzio Marcondes, enfim, Antônio Camargo, né? Enfim, gente, teve várias mortes, tá? Esses foram um dos, né? Olha só que interessante, o movimento MMDC, né? Desses estudantes. Aqui tem a história de cada um, né? Tem a cidade, né? O museu da cidade, onde tem a sala exclusiva, né? Homenageada aqui perdão, em São Paulo, né? Enfim. Olha só que interessante, ó, o corpo dele foi situado em São Paulo, atualmente está no mausoléu do obelisco, né, do Ibirapuera, né. Enfim, gente, são histórias de estudantes que lutaram, né, que defendiam, né, o direito deles, que foram cruelmente, né, reprimidos aí na ditadura militar. Então, é importante a gente lembrar o papel dos estudantes em vários sentidos, né? Olha só, nos banheiros ainda usavam banheiros antigos, enfim. Além desses estudantes, tá? Não é somente eles, viu? Vários estudantes foram mortos, né? Não só no estado de São Paulo. Enfim, na Revolução de 30, né? A gente tem vários movimentos estudantis, né? Em Minas, enfim, em outras regiões também de símbolo da luta, né? Dos seus direitos, né? É muito interessante a gente lembrar disso, né? Lembrar do dia do estudante como algo também para a Revolução, né? O estudante, ele teve um poder e ainda tem um poder fundamental na transformação de um país, principalmente na questão da educação. O papel de vocês é importantíssimo, né, nessa questão. Falando de direitos, né, depois eu queria falar para vocês também da questão da Malala também, a história dela é linda, né, aqui não somente no Brasil, tá, várias histórias lindas de pessoas que defenderam a educação, né, de estudantes que defenderam a educação, enfim. Aqui, só para trazer para vocês uma história de superação também, tá? Do estudante cego que começou a estudar com 20 anos e termina a faculdade de pedagogia. Então, olha que lindo, olha a motivação, né? Isso prova que nada é impossível, tá? Isso é um soco no estômago das pessoas que estão desanimadas para poder começar a estudar, para poder lutar, porque nada é impossível, tá, gente? Quando eu vejo histórias assim, isso é um soco no meu estômago, sabe? Porque a gente vê muitas coisas interessantes. E o mundo precisa disso, né? De notícia ruim a gente já tá cheia, né? Olha que interessante, ele superou muitas barreiras e venceu. O estudante cego Edmilson Alves da Silva, o primeiro a se formar na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, né? Vai além do que se conhece como superação. Hoje, aos 43 anos de idade, ele comemora o diploma de pedagogia, mas lembra como foi difícil a conquista. Ele só começou a estudar com 20 anos porque os pais trabalhadores rurais do interior de Minas achavam que a deficiência visual era uma doença e não teve acesso à educação. Gente, eu não culpo os pais, tá? A gente não pode julgar, não culpo, né? Mas olha que linda a história dele de superação, né? De que ele foi forte o suficiente para dizer, não, isso não é uma doença, eu consigo vencer, eu consigo lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos. Gente, isso é lindo, tá? Quando a pessoa luta pelos seus direitos, pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, né? Isso é um soco no estômago de qualquer pessoa que né, tá desanimada com a vida, que diz que não vai conseguir. Quando a gente vê histórias assim de superação, a gente pensa, poxa, que exemplo de motivação, sabe? Olha só, meus colegas e irmãos iam estudar e eu ficava em casa. Não era por maldade dos meus pais, era por falta de conhecimento. Eu ficava pensando, será que eu não vou conseguir também, né? Olha só, estudava com criança de 7 anos, né? Gente, que história linda.
né? Ele só aprendeu a ler e escrever depois que completou 20 anos, quando procurou por conta própria a escola municipal da comunidade. Olha que lindo! Aí começou a frequentar as turmas de crianças com 7 anos. As crianças liam para mim que estava escrito no quadro. Eu escrevia com régua na folha, mas não conseguia ler o que estava escrito, pois não era em braille. Mesmo assim, continuei, porque queria aprender. Gente, isso é motivação, sabe? Eu até me emociono porque é algo assim, um soco no estômago de quem fala que não pode estudar, sabe? Peguem histórias assim na vida de vocês e peguem como exemplo para vocês não desistirem dos sonhos de vocês, sabe? Olha só, somente aos 27 anos, em 2012, ele começou a aprender braille na sala de recursos de uma escola estadual em Ponte Nova, né? Aí concluiu o ensino fundamental, enfim, nossa, olha que lindo. Não sabia andar no campus, né? Ele não sabia. Foi morar nas moradias estudantis, né? Mais barreiras para superar. Quando ele chegou, ele era novo, era tudo muito novo para ele. Ele conta que para ir no restaurante precisava de ajuda dos colegas porque não conseguia atravessar o campus, né? Até conhecer o NAI, né? O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, com apoio de centros das pessoas, enfim. Ele aprendeu Libras, né? Precisou aprender Libras. Imagina um cego surdo tentando se comunicar. Depois usávamos o WhatsApp. Quando chegou a pandemia de Covid, com mais dificuldades, porque ele não tinha internet, era obrigado a usar o sinal do quintal dos vizinhos. Enfim, gente, olha que história linda, né? Isso prova de que quando a pessoa quer, ela vence barreiras sim, né? Ela supera isso. E, gente, isso é motivação. Nossa, eu teria um prazer de ter aula com ele se eu fosse aluna, sabe? Porque isso transmite motivação, né? Principalmente para as pessoas que estão desmotivadas. É como se fosse um soco no estômago e dissesse assim: olha a minha dificuldade, as minhas limitações, mesmo assim eu superei. Não que ele use isso como argumento, sabe? Mas é uma motivação que destaca a força, né? O que é mais lindo nisso é a força dele, né? A força de lutar, a força de buscar seus objetivos, de ir atrás dos seus objetivos, mesmo com tantas barreiras físicas, né? Porque o ser humano, ele é muito mais do que o físico, né? Ele é alma. E quando a gente vê isso, a gente vê que a alma da pessoa é superação, que tá lutando, que é tão forte contra as barreiras físicas, né? A questão da deficiência, enfim, seja visual, seja auditiva, enfim, é algo tão lindo que isso demonstra que a alma, a força, a vontade dele de lutar pelos sonhos supera qualquer coisa, principalmente as condições físicas, né? Isso é muito lindo, né? Isso é um exemplo de superação. Enfim, lindo demais. E eu queria também trazer para vocês, né, a questão das lutas das crianças, das mulheres, né, das meninas. Isso me lembra muito a história da Malala também, né, que ela levou um tiro porque ela queria estudar e ela era jovem ainda. Pensa, quantas meninas, adolescentes não podem estudar, né? Esse vídeo para vocês, olha que interessante, é do canal Fator Curioso, mas olha que interessante, né? Isso descreve sobre como a educação é precária em outros países, tá? Vou colocar o link para vocês, créditos aí ao site Fator Curioso. Se tornou um verdadeiro pesadelo. Por isso que a vida das mulheres no Afeganistão se tornou um verdadeiro pesadelo. Sob o regime do Talibã, as restrições são tantas que a liberdade praticamente não existe. As mulheres não podem sair de casa sozinhas, precisam de um acompanhante homem para tudo. E até quando estão entre si, são proibidas de falar em voz alta. Em público, precisam cobrir completamente o corpo com véus e capas, sem deixar nenhum fio de cabelo à mostra. Até mesmo as apresentadoras de TV são obrigadas a aparecer com máscaras no rosto e véu na cabeça. Elas só podem estudar até o ensino fundamental. Não podem trabalhar em ONGs ou como médicas. O problema é que, com isso, elas também não podem ser atendidas por médicos homens. Até o atendimento médico básico se torna inacessível, inclusive durante o parto. Houve um tempo em que o Afeganistão permitia que mulheres estudassem, trabalhassem e vivessem com dignidade. Hoje, para muitas delas, o único contato com o mundo é por trás de uma burca azul, apertada, quente e opressora. É um retrato duro de como a liberdade pode desaparecer diante de nossos olhos. Eu confesso que quando eu olho pra isso, quando eu vejo isso, me dá vontade de chorar, sério.
Pensa em quantas meninas, né, em quantas mulheres não podem estudar, né, elas têm que viver com burca, enfim. É muito triste saber que existe desigualdade né, educacional em vários outros países, né? Enquanto muitas pessoas criticam, porque eu tenho que ir para a faculdade, porque eu tenho escola. Gente, tem crianças, meninas, mulheres que lutam para ter pelo menos isso, para poder pelo menos estudar, sabe? Então, assim, a gente vê que enquanto muitos reclamam, outros só querem isso. O sonho delas é estudarem, né? Isso lembra muito a história da Malala, né? Que lutou pela educação e mesmo assim tomou um tiro, né? Ela sofreu um atentado. Eu acho lindo que ela, no filme, né? Depois vocês pesquisem. O canal tem muita coisa sobre ela, né? Que ela destaca que ela não se arrepende de tudo que aconteceu com ela. Ela perdoou, né, o agressor dela. E ela disse que a história dela, para que a história dela sirva como um marco mundial pela luta pela educação, né? Que se isso não tivesse acontecido, ela não daria voz a tantas outras meninas, adolescentes, jovens que querem estudar e não têm condições, né? Por conta da cultura, religião, enfim, questões sociais, né? E ela tem uma frase, depois de tudo que aconteceu com ela, né? Que ela sofreu esse atentado. Ela tem uma frase muito linda. E eu já coloquei no canal, a gente tem no canal. E eu não me canso de colocar porque essa frase é motivacional também. Exatamente essa, né? Que ela ganhou um prêmio Nobel da Companhia de Letras, né? E é essa. Não quero ser lembrada como uma menina que levou um tiro. Quero ser lembrada como uma menina que não baixou a cabeça. Olha que lindo, olha que exemplo de superação, né? Isso é um exemplo de superação para tudo, né? Para tudo na vida e a força de vontade dela, né? Esse espírito de guerreira, né? Enfim, com tantas outras histórias que a gente viu aqui de estudantes que infelizmente foram mortos por lutar por seus direitos, né? Eu queria deixar para vocês essa homenagem do Dia do Estudante. Claro que passou, enfim, né? Peço perdão por ser atrasado e tudo, mas não desistam dos sonhos de vocês. Peguem exemplos dessas figuras gigantes, né? Que lutaram coisas assim inimagináveis, né? Para poder realizar o sonho deles, né? Que muitos quase perderam a vida, né? Mas não desistam, tá? Não desistam dos sonhos de vocês. Porque vale a pena estudar, ainda vale a pena lutar pelos sonhos de vocês, né? Essa mensagem é: parabéns por serem estudantes, não desistam do conhecimento, não desistam de estudar, né? Que no final, gente, conhecimento é o que vai transformar a vida de vocês. E buscar conhecimento é sempre válido, sempre vale a pena, né? Quando se é por um bem maior, né? Por adquirir, por se desenvolver como um ser humano melhor, sempre vai valer a pena. Então não desistam, parabéns pelo Dia de Estudante de vocês. Desejo que essa luta não pare, continuem lutando, continuem estudando, que no final vocês vão verem, né, no final da caminhada, vocês vão verem que valeu a pena, vocês vão se orgulhar de vocês e vão perceber que, poxa, valeu a pena não ter desistido, valeu a pena não ter parado, valeu a pena se superar e se surpreender, né? No final da caminhada vocês vão ver que tudo que vocês passaram, tudo que vocês estão passando, o esforço, o sacrifício que vocês estão fazendo vai valer a pena, sempre valeu a pena, tá bom? Então é isso, gente, um abraço pra vocês, né? E feliz Dia do Estudante pra todos, tá bom? Não desistam, tá? Faz de conta que o mês todo, né? Afinal de contas, gente, sempre vai ser dia de estudante, né? Quando vocês querem, o estudante nunca para, tá? Nem os professores, enfim. Os professores são eternos estudantes. Estudar é para sempre, né? Se você quer sempre buscar conhecimento, isso nunca vai parar. Sempre vocês vão ser estudantes, eternos estudantes. E isso é o mais bonito, o mais legal disso tudo, de buscar conhecimento, tá bom? Um abraço de coração para todos vocês. Não desistam, porque no final vai valer a pena, vocês vão se orgulhar de vocês, vão se orgulhar do ser humano que vocês se tornaram, que vocês estão se tornando, e tudo isso é pro bem de vocês, é por uma força maior, por uma motivação maior, e que vai valer a pena, sempre vale a pena quando se é para buscar conhecimento, tá bom? Conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente, né? Então é isso, um abraço para vocês, né? E feliz Dia do Estudante atrasado, mas um abraço para vocês.